Olá, terceira série, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula número 13 de Química e hoje vamos estudar sobre os ácidos carboxílicos, tá bom? Então, gente, prestem atenção. Como que nós podemos identificar se um composto orgânico ele é um ácido carboxílico? Então, todo ácido carboxílico ele vai ter uma carbonila. Deixa eu pegar aqui o apontador logo. Deixa eu pegar essa caneta. Uma carbonila, para quem não lembra, que é o C-O, que vai estar ligado na hidroxila. Para quem não lembra, hidroxila é o OH, ok? Então, todas as vezes que nós tivermos uma carbonila, gente, ligado numa hidroxila, ou seja, isso daqui tudinho, carbonila com hidroxila, nós temos o que nós chamamos de carboxila, tá? Então, carboxila é uma carbonila ligada numa hidroxila, tá bom? E ácido carboxílico sempre vai ter uma carboxila, beleza? Nomenclatura. Aqui nós vamos ter algo diferente. Lembra que eu sempre falei para vocês que a nomenclatura dos compostos orgânicos que nós estudamos para trás eram sempre uma palavra só? Pois bem, aqui não, vão ser duas palavras, preste atenção. Inicia-se primeiro com ácido e adiciona um espaço, ou seja, a primeira palavra sempre vai ser ácido. Próxima palavra, prefixo, então quantidade de carbono, né? 1 met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, tá? Infixo, tipo de ligação da cadeia carbônica. Se for ligações simples, an, ligação dupla, en, ligação tripla, in. E vai terminar sempre com oico. Vamos ver alguns exemplos, tá? Por exemplo, por que eu sei que é um ácido carboxílico? Tem a carboxila, ó, C-O-O-H. Nesse caso aqui, é um ácido carboxílico, né? Nesse caso aqui, vamos iniciar o nome com a palavra ácido. Tá? Dá um espaço. Quantos carbonos tem? Apenas um, só o carbono da carboxila, né? Então, met. Nós tratamos com um carbono como se fosse apenas uma ligação. Então, vai ser como se fosse ligação simples. Vai ser an. E todo ácido carboxílico vai terminar com oico. Então, o nome desse elemento vai ser ácido metanoico, tá? Então, lembrando aqui, gente, ó, um espaço, são duas palavras, tá bom? Ácido metanoico. Vamos ver outro exemplo. Eu sei que é um ácido carboxílico, olha aqui, ó. Tem a carboxila, C-O-O-H, né? Então, vai começar com ácido. 3 carbonos... Então, vai ser prop. Ligações simples entre os carbonos, né? Ó, simples. Ó. Então, vai ser an. É um ácido carboxílico, vai terminar com oico. Tá bom? Vamos lembrar aqui a fórmula de traço, certo? Vamos lá. Então, aqui, ó, eu sei que aqui é um carbono. C-O-O-H. Então, é um ácido carboxílico. Ácido. Quantos carbonos? Vamos ver. 1, 2, cada pontinho. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lembrando que aqui tem letra, então não é carbono. 10. 10 vai ser dec. Tudo tem ligação simples, né? Então vai ser an. Termina com oico. Nome, ácido decanoico. Ok, gente? Então, só fazer dessa forma de acordo com a quantidade de carbono. Então, por exemplo, se fosse com 6, ácido hexanoico. Se fosse com 4, ácido butanoico. Tá bom? A presença do grupo carboxílico, do grupo carboxila, ele vai dar para a molécula uma grande polaridade, tá? E os átomos de hidrogênio do grupo carboxila, eles são um centro de cargas positivas mais intenso do que o dos álcools.
Os ácidos carboxílicos eles vão possuir temperatura de fusão e de ebulição bem maiores do que as de seus isômeros ésteres e dos álcoois de massa molecular próximo. Então, nós vamos estudar os ésteres ainda, tá? No futuro. Acho que é a próxima aula. Eu acho que é a próxima aula dos ésteres. Então, para vocês já saberem, álcool e éster, que tem a mesma quantidade de carbono, oxigênio e hidrogênio, quem tem maior temperatura de fusão de ebulição vão ser os ácidos carboxílicos. Mesma coisa se comparar com os álcoois, tá? Por quê? Porque os ácidos carboxílicos eles têm fortes ligações de hidrogênio, tá? Uma informação importante, com 1, 2, 3 e 4 carbono, todos os ácidos carboxílicos vão ser líquidos e miscíveis em água. Como assim, professor? Miscíveis em água? Quer dizer que vai se dissolver super, hiper, mega facilmente, tá? Colocou na água, já dissolve. Com 5 ou mais carbonos, a solubilidade em água é reduzida à medida que aumenta a cadeia. Ou seja, com 5 carbonos solubiliza fácil. 6 já é um pouquinho mais complicado. Com 7, mais complicado. Até que chega com 10. 10 ou mais carbonos vai ser praticamente insolúvel na água. Tá bom? Então aqui, 1, 2, 3 e 4. Esse símbolo definido quer dizer que vai solubilizar bem. E a partir do momento que aumenta, então quanto mais carbonos, a solubilidade começa a ficar reduzida. Tá bom? Então aqui é pela ordem. Com 1, com 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desculpa, tá aqui do lado. Com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tem com 7. Pula para o 8 e depois pula para o 10. Tá? Então aqui nós podemos ver. Temperatura de fusão, nós não temos uma relação. Então, lembra que a maioria dos outros era quanto maior a temperatura de fusão, ou quanto mais carbono tem, maior a temperatura de fusão e de ebulição. Aqui não. Então, aqui, 1 carbono com 2 aumenta, com 3 já diminui, 4 aumenta, com 5 diminui, 6 aumenta, 7 aumenta, 8 aumenta. Desculpa, né? Que aqui é 6, 8 aumenta e 10 aumenta. Então, não tem uma relação. Então, nós não podemos dizer que quanto mais carbono, maior a temperatura de ebulição. Não. Tá? Porque aqui, por exemplo, aqui só tem 1 e aqui tem 3. Com 3 é bem menor. Bem menor. Tá? Então, cuidado. Vamos lá. O que mais? Eles têm propriedades ácidas, então o nome já diz, né? Ácido carboxílico, então eles são ácidos. E por causa dessa propriedade ácida, eles conseguem mudar a cor de indicador ácido básico e também eles podem reagir com bases carbonatos e bicarbonatos, ok? Então nós vamos verificar aqui sobre alguns exemplos de ácido carboxílico. Então o livro começa falando sobre o ácido etanóico, que também é chamado de ácido acético. Ele é um líquido incolor, ele é obtido como produto da oxidação do etanol, então obtido basicamente do vinho, porque depois de algum tempo o vinho transforma-se em vinagre por ação de micro-organismos. Então ele vai ter esse vinagre ele vai ser um líquido com sabor azedo devido à presença do ácido acético. O ácido acético também é produzido quando o pão está fermentando. Tá? Então, na produção do pão, além do ácido acético, vai formar o ácido láctico. E os dois juntos, o ácido acético e o ácido lático, eles vão dar maciez e vão dar sabor para o pão. Tá? Ele pode ser obtido industrialmente pela reação de metanol com monóxido de carbono também. Então, não só com etanol, tá? E ele puro é conhecido como ácido acético glacial. Então, por que esse nome glacial? Porque em temperatura baixa, ele já pode ser encontrado no estado sólido. Tá? Então, a temperatura de fusão dele é 17 graus Celsius. E com esse valor para baixo, ele está sólido. E na indústria de alimentos, ele pode ser encontrado para obtenção de conservas e flavorizantes. Flavorizantes é para dar sabor artificial. E também para a produção de ácido acetil salicílico, que pode ser utilizado como um fármaco, um remédio. Tá bom? Aqui também o livro dá logo no início do conteúdo, ele dá alguns exemplos e fontes de onde nós podemos encontrar. Então, por exemplo, aqui o ácido pentanóico, conhecido como ácido valérico.
Ele é encontrado numa flor do gênero Valeriana, tá? A flor chamada de heliotrópio. Temos o ácido benzoico, que é usado como conservante de alimentos e pode ser encontrado em morangos e amoras. Deixa eu passar aqui que está incompleto. Temos esses 3 ácidos aqui, ó, hexanoico, octanoico e decanoico, que são conhecidos como ácido caproico, caprílico e cáprico. Esses nomes vêm de cabra, né? Por quê? Porque eles estão presentes no suor das cabras. E finaliza com ácido butanóico, que pode ser encontrado na manteiga rançosa. Então ela está com aquele ranço por cima já quase apodrecendo mesmo, a manteiga, tá bom? Então, por enquanto, é só, tá? Desejo a vocês bom estudo e até mais.